Oi, Mariana, tudo bem? Meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa Meninos, né? tarde. Luiz entrou agora. Como vocês estão? Estão bem? Sim? Meus queridos, deixa eu explicar uma coisinha aqui. A sondagem dessa semana teve uma questão que não teve marcação de pontuação, né? Foi um probleminha de configuração que deu, eu não sei porquê. Aí a de vocês eu deixei para verificar com calma depois, porque hoje eu já comecei o dia já dando aula. Eu vou dar uma olhadinha direitinho lá se e aí essa questão que não se a questão for realmente só uma questão que eu não consegui pôr a pontuação, eu vou considerar essa porcentagem de vocês. Caso contrário, eu considero aquilo que vocês responderam de certo e atribuo o valor para essas que todo mundo conseguiu responder. Combinado? Aí eu resolvo isso, eu olho de cada um hoje ainda e amanhã na aula eu passo a porcentagem de todos, tudo bem? Tranquilo? Então tá bom então. Desculpem aí porque às vezes essas coisas acontecem, falando de mexer tecnologia, né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa. É comum às vezes acontecer, tá? Vocês fizeram uma atividade de história? Ótimo. Luísa está ok. Fez, Mirella? Luiz, ok. Mirella, ok. E a outra página? A do Luiz eu vi, ok. Mariana, ok. Luiz também tá ruim de ver, não consegui ver. Mariana, ok. Mirella, ok. Agora eu vi, Luiz. Meninos, eu não vou conseguir compartilhar a tela com vocês hoje novamente, porque é, é, ah, tá. O e-mail que eu posso acessar o, o e-mail lá da Rede Pitágoras acabou de chegar para mim. Então eu tô pensando em fazer a correção sem compartilhamento de tela e a aula de vocês vai ser sem um compartilhamento. Depois eu faço o compartilhamento, tá bom? Na próxima aula, que no caso será de amanhã. Que eu não tô conseguindo. Como chegou agora, até eu abrir vai demorar. Tudo bem? Pode ser assim? Então, vou fazer a chamada rapidinho e vamos lá para as correções. Ana Laura não entrou ainda, nem a Alice. Tarefa, Daniel também não. Emanuele também não, mas justificou. Luísa está presente, tenho visto da tarefa. Luiz está presente, tenho visto da tarefa. Mariana está presente, tenho visto da tarefa. E a Mirella presente, tenho visto da tarefa. Ok. Nossa aula de hoje. Eu anotei na data errada. É para fazer a chamada do dia 11, eu fiz do dia 10. É história. Deixa eu só colocar aqui e trocar essa data. Prontinho. Então vamos lá? Correção, né? Acompanhem comigo aí, tá? Que, como eu expliquei para vocês, chegou para mim o e-mail agora e eu não. Vai demorar até eu acessar, tá? Então é melhor a gente dar continuidade. Observe o folheto que circulou em diversas colônias sobre o massacre de Boston, 1770. Aí tem aí o folhetinho, né? Aí a pergunta é: descreva a ilustração destacando a diferença entre as atitudes dos soldados ingleses e dos manifestantes. Posso falar, professora? Aham, pode.
No dia do massacre, uma manifestação contra os atos de tolerância acontecia nas ruas de Boston. Os militares agiram com uma violência desproporcional, resultando na morte de 5 colonos. Isso, foi justamente isso, né? Basta só descrever aquilo que o livro traz, né? De explicação desse evento. Alguém colocou diferente, quer compartilhar, ou alguém que não fez e gostaria de ter a resposta? Eu falo a resposta. Sim, Luiz, acertou. Luísa, Mariana, tranquilo? Sim? Tranquilo. Ok. Após o massacre de Boston, qual foi a reação da população em relação às leis impostas pelos ingleses? Como que os colonos eles reagiram a essa oposição dos ingleses? Protestando contra novas leis que aumentavam os impostos que eram cobrados sobre o chá, os habitantes de Boston afundaram 3 navios em 16 de dezembro de 1773. Então, adiante de tudo isso, Luiz, você pode colocar assim: provocou, né, a reação negativa dos colonos. Completa a sua resposta. Provocou a reação negativa dos colonos, tá? Ponto. Alguém gostaria de compartilhar a resposta? Daniel fez a tarefa, Daniel? Seja bem-vindo à aula. Se você fez, me mostra, porque eu estou pontuando o visto de quem fez. Professora, que página que é mesmo? Vou pegar o livro aqui. Página 9 e 10. Do livro novo? Livro 2 ainda. Ah, tá. Vou pegar aqui. Alguém gostaria de compartilhar a resposta? Alguém fez? Quer compartilhar a resposta? Eu posso falar, professora? Pode. Foi nesse período que começaram as lideranças, como a de Benjamin Franklin, que tiveram um papel importante na articulação das elites locais, insatisfeitas com os abusos nas cobranças de impostos e com o controle exercido pela Inglaterra. Isso mesmo. O que trouxe foi isso, né? A insatisfação desses colonos com o controle abusivo dos ingleses sobre eles. Essa é a principal marco desse evento aí. Causa. Alguém mais gostaria de compartilhar a resposta? Alguém quer que eu fale a resposta? Alguém mais? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Agora a questão de número 8. Daniel, assim que você encontrar aí, se tiver feito, me fala, para mim colocar o seu visto. A reação dos colonos à lei foi pelo menos original. Primeiro a população procurou substituir o chá por café e chocolate para escapar ao monopólio. Além disso, na noite de 16 de dezembro de 1773, 150 colonos disfarçados de indígenas atacaram 3 navios do porto de Boston e atiraram o chá ao mar. Cerca de 340 caixas de chá foram arremessadas ao mar. Um patriota entusiasmado disse: "O porto de Boston virou um bule de chá esta noite." Deixa eu virar a página aqui. Explique por que o autor considerou o acontecimento na cidade de Boston uma reação original. O que vocês colocaram? O que vocês entenderam disso? Eu não entendi tanto, assim. Eu coloquei assim, porque os soldados mataram alguns colonos. E como os colonos teve uma revolta grande, eles acabaram derrubando 3 navios. Tá.
Você pode colocar assim, ó, que não foi só porque os soldados mataram alguns colonos. Tudo isso aí foi consequência da imposição, né, do lei do chá, que foi imposta pelos ingleses, tá? E o aumento abusivo do preço, tá bom? Então, vocês podem colocar aí. Isso aí que seria a resposta, tá? E assim, gente, como o chá, só para concluir, como o chá foi arremessado no mar, então foi impossível reutilizar esse chá. Então, esse foi a principal causa, tá bom? Tem como repetir a resposta? Tem sim. O que provocou essa reação foi, né, resultado da imposição, né, da lei do chá. Foi resultado da imposição da lei do chá, tá? Professora, a senhora tá me ouvindo? Tô agora. Ah, tá. É porque antes tava falando, parece que não tá vindo. Vou mostrar aqui, tá? Então, pode ligar a câmera e me mostrar. Por que Eu que tinha ido lá pegar o livro. tá. Por que você tá com a câmera desativada? Vou ligar. Tá bom. Ana Laura, Só teve, chegou só teve agora, uma né? polêmica no vídeo. Sim, Se tiver feito a tarefa, me mostre para me marcar o seu E, ó, visto. fiz. Aham, tá. Ok? Vira a página, Daniel. vou virar. Ana Laura, estou vendo também. Ok. Mariana, já repito, só um minuto, tá? Em que questão a senhora está? Questão 8. Sério, viu? Ok, Daniel, vi. Meninos, então, ó, tava repetindo a questão, falando da resposta da questão 8, Mariana que pediu. Então, foi aí, né? Imposição da lei do chá, que foi o aumento abusivo do preço. Foi o aumento abusivo do preço, tá? Ponto, na mesma linha. Como o chá foi arremessado no mar, vírgula, foi impossível reutilizá-lo. Por isso, o autor considera essa atitude como uma reação original, tá bom? Tranquilo? Podemos continuar? Sim? Observa a gravura sobre a lei do chá a seguir. Explique a crítica apresentada na gravura, identificando como os colonos e os interesses ingleses foram representados. Então, aí a gente tem aí, ó, os bostonianos, né, de Dal Philip, 5 patriotas que seguraram John Malcolm, um dos representantes ingleses da alfândega, e ele é vestido de penas e obrigado a tomar chá. Então, aí tá essa representação. A pergunta é, né? Explica a crítica apresentada na gravura, identificando como os colonos e os interesses ingleses foram representados. Então, vocês vão poder olhar os dois lados e dizer aí o que tem de crítica nessa gravura. Aí vocês vão olhar a reação dos colonos e a reação dos ingleses. Quem quer compartilhar a sua resposta? Alguém? Tem alguém? Não? Então, eu vou dizer aqui qual é a resposta, vocês verificam se a de vocês está certa, tá? A primeira crítica, né? A primeira coisa que se mostra nessa gravura é justamente uma reação, né?
contra os preços abusivos, tá? Do comércio do chá. Então, a primeira crítica é isso. Então, é uma representação contra os preços abusivos do comércio do chá. Ponto. Aí vocês podem concluir da seguinte forma: na imagem, a representação da vingança, né, dos colonos contra o representante da alfândega. Por isso, o corpo dele está vestido coberto de penas e ele está sendo obrigado a beber o chá. O que é importante? Por que o chá em específico? Porque o chá, oitavo ano, era um dos produtos mais consumidos pelos colonos. E os ingleses, para manter as suas guerras, manter todos os seus conflitos financeiros lá, devido às guerras que eles promoviam dentro do continente europeu, eles começaram então a aumentar muitos impostos dentro dos produtos nas colônias. Então, os colonos não aceitaram isso de bom grado. Por isso, essa crítica aí nessa imagem, tá bom? Todos compreenderam? Posso continuar com o conteúdo? Repete para mim só depois do ponto, porque esse ponto é na imagem. Na imagem, mostra uma vingança dos colonos contra um representante da alfândega. Tranquilo? Podemos continuar então? Então vamos lá. Luiz, tranquilo? Posso continuar? Então, olha, a Declaração de Independência e a Guerra Civil. Aqui, é claro, né, é uma prova na página 11 que as tensões entre colonos e ingleses, elas só aumentaram, elas só intensificaram. E o livro de vocês traz isso na página 10, como, por exemplo, devido ao aumento dessas tensões, há um decreto que é de leis intoleráveis, é o nome dessas leis. Então, para que servia? Acompanhe comigo aí o primeiro parágrafo. As tensões elas aumentaram com o decreto das leis intoleráveis. A resposta da elite colonial aconteceu em 1774, quando os colonos reagiram e enviaram ao rei inglês George III um documento reivindicando o restabelecimento da autonomia das colônias, a participação dos colonos nas decisões da metrópole e a anulação das leis intoleráveis. O documento não foi reconhecido pela coroa e pelo parlamento. Então, pronto. Marquem isso aí, né? Mas pensem comigo. Vocês têm um grupo, um grupo de pessoas para governar, tem aqui uma coroa com a representação de um rei e um grupo de pessoas, de cidadãos para serem governados. Tudo que os colonos eles queriam era que as leis impostas pela Inglaterra, que eram as leis intoleráveis, que eram sobre pagamento de impostos e tudo, e todos os tributos que deveriam ser pagos à coroa, fossem revogadas, para que ambos pudessem trabalhar com mais tranquilidade. A coroa, que era representada pelo rei George III, não quis, pelo contrário, ele ignorou esse pedido e anulou qualquer tipo de carta mandada a ele. Imagine comigo, o que aconteceu então? O que aconteceu? O que isso provocou entre a coroa e os colonos? O que isso trouxe? Quando a gente tem um povo muito revoltado, que quer seus direitos,
que eles fazem? Uma população revoltosa? Num país democrático como o nosso, para onde que o povo vai mostrar o que eles pensam para o governo? Estou perguntando. Eu acho, na minha opinião, hoje em dia eles usam a internet ou fazem protestos. Isso mesmo. Então vão utilizar, né, Ana Laura, a internet, fazer protestos tanto em rede, usando os meios de comunicação como a internet, ou até mesmo manifestos nas ruas, para que todos vejam que eles não estão a favor daquilo que está acontecendo, que o povo está reivindicando alguma coisa. Nessa época aqui não tinha internet, então para onde o povo foi? Podem dar uma olhadinha no livro. Se manifestar nas ruas. Foram manifestar nas ruas. E aí, é claro, com um rei intolerante como era o rei Jorge III, o que isso resultou? Se a manifestação na rua não resolveu, o que eles fizeram então? Segundo parágrafo, alguém faça a leitura para nós, por favor. Vamos ter de vocês um pouquinho mais de participação. Alguém gostaria? Faça a leitura para nós aí do segundo parágrafo. Eu posso ler, então. Então lê para nós, Ana, por favor. No ano seguinte, em 1775, a elite colonial voltou a se reunir no segundo Congresso da Filadélfia. Não. Ana, lê o de cima primeiro. A revolta dos colonos. Ah, tá. A revolta dos colonos resultou na eclosão de uma guerra civil contra os militares ingleses, liderada pelo representante sulista George Washington, 1732-1799. A união das colônias agora estava vinculada ao desejo de rompimento com o sistema colonial inglês. Isso, aqui começa então aquela parte de guerras para a independência, né? Muito representada nos filmes nesta época aqui. Continua pra gente, Ana, por favor, o próximo parágrafo. Ok. No ano seguinte, em 1775, a elite colonial voltou a se reunir no segundo Congresso da Filadélfia. Durante as reuniões, ficou claro que a saída para os problemas enfrentados era a independência. Coube a Thomas Jefferson, 1743-1826, redigir a Declaração de Independência das 13 colônias, assinada em 1776. Isso. Então, embora a Inglaterra ela não tinha, né, aceitado o documento que foi redigido no dia 4 de julho de 1766, passou a ser reconhecido como o marco da independência da região. E aí, gente, começa então os Estados Unidos a ser formado como um país independente, que até então não era, né? Meninos, então, continuando sobre esse assunto, acontecem aí essas batalhas e guerras entre ingleses e elite colonial, tá? E aí tem uma coisa interessante dizer, que assim como Benjamin Franklin, que está aí no seu livro no tópico Você Sabia, e Thomas Jefferson, que também são considerados líderes desse movimento que criou os Estados Unidos, aqui a gente está falando dessa independência, devido à importância da contribuição deles nessa construção, George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, tá? Quem que ele era, né? Ele era um fazendeiro muito rico que morava na Virgínia, tá? Se tornou o chefe das tropas que lutaram contra a Inglaterra e ele era contrário à abolição da escravidão e às ideias de liberdade e igualdade defendidas por ele estavam restritas aos homens brancos e pertencentes à elite econômica. Terminando, foi Thomas Jefferson, que foi o principal redator da Declaração da Independência, terceiro presidente dos Estados Unidos, e ele era um rico fazendeiro também, mas também advogado, tá? E uma das suas principais vozes do pensamento iluminista na América Inglesa, ele foi uma das principais vozes,
E apesar dele ter sido o dono de mais de uma centena de escravizados, ele já defendia a igualdade entre as pessoas, tá? E as suas ideias de abolição foram derrotadas e a escravidão ainda assim durou até o ano de 1868 nos Estados Unidos. E eu tenho um filme para indicar para vocês, caso vocês queiram assistir um pouquinho mais sobre esse assunto, chama-se O Patriota. É um filme de Mel Gibson. Ele conta essa história da independência dos Estados Unidos no filme. Alguém já assistiu esse filme? Não? Se alguém Não. tiver interesse de entender um pouquinho mais desse contexto, esse filme é uma indicação, tá? Para vocês assistirem. Filme O Patriota com Mel Gibson. E aí, meus queridos, para a gente concluir, porque o nosso tempo está praticamente se encerrando, a batalha entre ingleses e os colonos acabou que só intensificou e elas continuaram ainda por um tempo. E a guerra acabou ganhando força, tá? E também apoio da França. E aí os franceses, eles também estavam descontentes com a vitória inglesa, tá bom? Na Guerra dos 7 Anos, vocês lembram que a gente viu lá que teve uma guerra entre França e Inglaterra por 7 anos. O objetivo deles era justamente o domínio de comércio, né? Então, eles ajudaram financeiramente os colonos, os franceses, e eles enviaram para eles armas e também mais soldados. Então, os espanhóis também apoiaram os colonos, né? Pois eles, o que eles tinham de medo? Eles temiam perder aí os territórios que eles tinham para os ingleses. E aí a derrota inglesa, ela ocorreu na Batalha de Old Town, em 1781, e eu quero que vocês marquem isso aí, e foi reconhecida então a independência dos Estados Unidos no ano de 1783, tá bom? Marca aí o último parágrafo desta página, por favor. É um fato importante que deve ser falado, tá? E aí, ó, eu quero que vocês marquem de atividade página 12 e página 13 para fazermos, tá? Página 12 e 13 fica como tarefa de casa. E aqui, ó, página 14, vou iniciar com vocês esse contexto para a gente pelo menos dar mais uma engranada aqui nesse livro e continuada com o capítulo. Página 14, acompanhe comigo. Aí vem então a consolidação dos Estados Unidos da América, já que ele conseguiu a independência da Inglaterra. E essa consolidação nada mais foi do que a união, né, das colônias durante esse processo de independência, tá? Ela foi motivada pelo quê? Pelo sentimento de anticolonial, ou seja, um sentimento de serem livres, tá? Uma vez que, claro, tinha as diferenças regionais, tanto quanto para os colonizadores do sul, como para os colonos do norte. Então, tinha essas diferenças, né? E elas eram bem significativas, até mesmo durante esse processo de emancipação. Então, alguns colonos do sul, por exemplo, eles resistiram à ideia de independência, né? Porque eles lucravam com a venda dos seus produtos para a metrópole, nesse caso a metrópole era inglesa. Então, eles tinham medo de que esse processo todo afastasse essas relações comerciais entre eles. E aí a gente vai destacar também a questão de autonomia em relação do poder central dentro das colônias, tá? Que era o principal tema que era discutido entre seus representantes. Então, qual que era o desejo deles, né? Manter a autonomia alcançada com a independência, no geral, né? Então, eles tinham uma unidade política também, que era uma unidade voltada para a realidade. Então, os grupos que defendiam essa formação de um governo centralizado, eles argumentavam que a unidade política ela tinha que ser fundamental para que isso prevalecesse e funcionasse. E para evitar a desagregação, ou seja, instabilidade econômica entre os próprios colonizadores, os próprios colonos, a elite colonial, tá? Alguma pergunta? Não?
Aí aqui a gente entra nas tentativas de tentar melhorar a situação entre eles, né? A estrutura do país. E aí no terceiro parágrafo da página 14 há então a Constituição de 1787. Então ela definiu o país como uma república federalista presidencial, tá? Então era defendido dessa forma. E com isso também, os estados eles continuaram com com certa autonomia. Então os estados eles tinham autonomia, tá? Mas a soberania estava sempre nas mãos da federação, tá bom? Outra coisa, as ideias, né, de Montesquieu no ano de 1689 e 1755, que era um político e filósofo francês, ele desenvolveu a teoria sobre a separação dos poderes e a tripartição dos poderes foram adotadas. E aí, meninos, a gente continua falando um pouquinho disso na nossa próxima aula, porque nosso tempo também já se encerrou, tá? E aí a gente tem, só para finalizar esse comentário, a Constituição em 1787, tá? Formando aí os Estados Unidos da América. A gente continua nesse requisito, nesse tópico aqui, nesse parágrafo na próxima aula. Perguntas, dúvidas? Sim, não? Então, para a próxima aula, a gente tem a correção e dá continuidade a esse conteúdo da página 14. Meus queridos, bons estudos para vocês. Amanhã eu passo a porcentagem da sondagem certinho para todo mundo, tá bom? Abraços e até amanhã. Tchau, tchau. Como vocês não têm pergunta, então, tchau, tchau.